4ª Convenção da ANECRA. Setor automóvel. No caminho da sustentabilidade. Senhoras e senhores, é chegado o momento de darmos início à sessão solene de encerramento da 34ª Convenção da ANECRA. Convosco, Roberto Gaspar, Secretário-Geral. Boa tarde. Boa tarde novamente. Estamos já na reta final desta nossa 34ª Convenção. Julgo poder afirmar, sem grandes receios, tem sido um grande sucesso, muito contribuinte, como é óbvio, a excelência dos nossos oradores, que desde já agradeço, e também, não menos importante, a presença massiva dos participantes e, portanto, a todos, muito obrigado. Entramos agora na sessão solene desta Convenção e, para abrir esta sessão solene, tenho agora o privilégio de vos apresentar o orador seguinte. O próximo orador convidado é conhecido pela generalidade das pessoas por ter exercido funções governativas ao longo de 10 anos, em particular enquanto Ministro da Indústria e do Ministro do Trabalho, mas destacou-se também como professor universitário na presidência e na gestão de grandes instituições financeiras e também como um conhecido e respeitado comentador no espaço mediático. Seguramente uma das mais brilhantes e respeitadas personalidades da nossa vida pública. Senhoras e senhores, é meu privilégio convidar o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral a subir ao palco para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer à ANECRA, na pessoa do Sr. Presidente, o meu caríssimo amigo Alexandre Ferreira, o convite para aqui estar convosco. Eu tenho estado todos os anos nestas vossas sessões. Hoje não pude estar, porque tinha uma conferência de manhã no Porto, à 1 da tarde, e por isso acabei de chegar do Porto, e por isso não fiquei atualizado sobre as novas tendências do mercado automóvel, que não vos ouvi, coisa que nos outros anos tendo estado presente o dia inteiro e ia-me mantendo atualizado sobre as tendências do mercado automóvel. Portanto, não vou falar bem das tendências do vosso negócio, mas pretendo primeiro dar-vos uma perspectiva económica do país e do mundo neste momento. Acho que é importante também para o vosso negócio. E depois falar também na transição energética e nas políticas de descarbonização que estão em curso, porque eu considero que há aqui muita fantasia nesta matéria. E em Portugal nós não sabemos o que está a passar no espaço mundial, somos completamente bloqueados pela comunicação social, que só conta uma história e não conta a dimensão do que está a passar no espaço mundial. Depois falarei sobre o setor automóvel e as perspectivas de descarbonização do setor dos transportes e acabando com algumas pequenas referências aos vossos modelos de negócio, no que tem a digitalização, a economia circular e até os critérios ESG nesta matéria. Começaria por dizer que nós, em termos económicos no país, temos uma situação conjuntural que eu acho que é muito melhor que a situação estrutural do país. Isto, em 2022, tivemos um PIB a crescer de 6,8%, que é um valor espetacular. Isto deveu-se, a meu ver, em 3 razões. Primeiro, aquilo que os economistas chamam o efeito de base. Como na pandemia nós o PIB tinha caído muito e fomos daqueles na União Europeia que o PIB caiu mais. O nosso PIB caiu mais que, por exemplo, os países do leste europeu. Porquê? Porque nós estávamos já com menos componente industrial que esses países, com assento no turismo e nos serviços, e isso caiu mais na pandemia. Esses países defenderam-se mais porque a indústria é mais resiliente. E, portanto, vindo a retoma, a base de partida foi muito baixa e a taxa de crescimento, obviamente, é elevada. É o chamado efeito de base. A segunda coisa é o comportamento, a meu ver, surpreendente do setor exportador português, que em 2022, no meio de uma crise energética, com aumento espetacular dos preços do gás e da eletricidade, que eu bem senti como Presidente do Conselho de Energia da CIP, conseguiram ter performance de exportação espetacular. E terceiro caso, o turismo, o país sendo um país tranquilo,
beneficiámos, obviamente, do efeito da guerra na Ucrânia, estando aqui na periferia da Europa, e, portanto, o turismo também afluiu maciçamente a Portugal. E estas 3 razões fizeram com que, de facto, em 2022 tivesse tido um crescimento espetacular. Só que isso que aconteceu em 2022 já não está a acontecer a seguir. Na realidade, pensamos que para este ano nós vamos ter, o Governo aponta um crescimento do PIB de 2,2%, o FMI 2,3%. E para 2024, no Orçamento de Estado, o Governo projeta um crescimento de 1,5% do PIB, o FMI 1,6% e o Conselho de Finanças Públicas 1,6%. Eu concluo daqui que nós voltamos ao triste fado de baixos crescimentos económicos. Isto é a realidade que temos, que o país esqueceu com aquele crescimento espetacular de 2022. E porquê é que isto acontece? Várias razões, eu dar-vos aqui 2 ou 3 bastante simples. Primeiro, a injeção dos fundos comunitários na economia portuguesa faz que, quando há uma injeção de dinheiro público destes maciço na economia portuguesa, há a economia, o chamado multiplicador keynesiano de curto prazo, que faz a economia crescer algum bocadinho com essa injeção de fundos públicos. Mas depois, a médio e longo prazo, o que conta numa economia é o lado da oferta das empresas, a capacidade que elas têm de responder a estes choques postos pelo dinheiro público e aumentar a sua oferta, a sua competitividade, que faça crescer a economia. E para isso há um conceito muito importante que os economistas inventaram, que é o PIB potencial. O PIB potencial, como eu já expliquei no Expresso, num artigo no Expresso, tentei explicar para o grande público, é no fundo a capacidade instalada da fábrica Portugal S.A. Isto é a dotação de fatores produtivos que o país tem e a sua produtividade. A gente tem trabalho, tem capital, tem produtividade de trabalho e capital, isso é que está o PIB potencial. É os fatores que temos para produzir e depois para crescer. O que acontece é que nesta matéria o país, a meu ver, está em ação estrutural há vários anos, nada se faz para melhorar o PIB potencial. Isso, a meu ver, são as chamadas reformas estruturais, que mudam a estrutura da economia, aumentam a produtividade do trabalho e do capital e a sua dotação, e o país aumenta o seu potencial de crescimento e depois a economia é arrastada por isto. O que acontece é que o nosso PIB potencial cresce pouco, menos de 2% ao ano, e crescendo pouco o PIB potencial, depois o nosso PIB não consegue crescer. É essa a realidade que voltamos a confrontar-nos para 2023 e 2024. E também devo dizer, não sei se têm consciência, no investimento público na economia portuguesa, nós neste momento somos o país da União Europeia que mais precisamos dos fundos europeus para o investimento público, ou de outra forma. Se não houvesse fundos europeus, a gente já quase não tinha investimento público. Porquê? Porque o Governo, a sua preocupação de reduzir o déficit, como a despesa pública corrente continua a aumentar, tem que cortar o investimento público para não ter déficit ou ter o orçamento equilibrado. E, portanto, nós estamos muito dependentes dos fundos comunitários para algum investimento público que haja. E mais, o que está a verificar, porque o ambiente de negócio não é famoso, o investimento privado também não é famoso, o investimento direto estrangeiro na indústria também não é famoso, o investimento público não é famoso, nós estamos a ter por trabalhador uma dotação de capital à disposição de cada trabalhador na economia portuguesa, que é já de 50% da dotação média de capital na União Europeia. Portanto, aqui a culpa não é dos trabalhadores, eu diria que até os sindicatos aqui até terão razão, porque de facto os trabalhadores só podem ser produtivos se tiverem até um estoque de capital à sua disposição, porque para produzir é preciso trabalho e capital. O trabalhador pode ser excelente, se não tiver dotação de capital adequada, também não consegue ter produtividade e, portanto, nós estamos aqui numa situação já complicada nesta matéria em termos económicos e por isso não é surpresa que nós vamos descendo no ranking europeu desde há muitos anos. Em 2022, nós estávamos na 15ª posição do ranking europeu dos 27 países da União Europeia. Em 2005, isto em PIB per capita, em paridade de poder de compra. Em 2026 já estávamos de 16ª, fomos caindo para a 17ª, 18ª e em 2022 estamos quase a bater-nos com a Roménia em 22ª posição. Eu fico espantado porque em 2000 era a pessoa do BPI, o BPI comprou uma posição num banco romeno, no Banco Post, e eu era o administrador do BPI no Banco Post, ia lá todos os meses e conhecia a Roménia e Bucareste. Aquilo não havia um jardim verde, eram todos ainda castanhos da poluição que vinha do regime soviético, que era paupérrimo. Portanto, eu não consigo perceber como é que a gente se está a deixar apanhar pela Roménia. E há aqui um discurso do governo que é enganador, quando o governo diz que nós crescemos mais que a média europeia. Quando isto acontece, acontece porquê? Porque os 3 grandes países, que é a Itália,
A França e a Alemanha estão a crescer muito pouco. Também já atingiram um nível de prosperidade muito maior que o nosso. E crescendo muito pouco, a média europeia é influenciada por eles. A gente até pode crescer um bocadinho mais. O problema é que a gente tem que se comparar com os países do leste europeu, que estavam atrás de nós e todos os anos nos ultrapassam. Portanto, neste ano, quando a Alemanha entra em recessão e a indústria automóvel, já vou falar disso, a Alemanha também tem grandes dificuldades, o nosso primeiro-ministro é ficar muito encantado, porque quanto mais a Alemanha tiver em recessão, mais a gente cresce mais que a média europeia. E depois, estas comparações, dizer que num trimestre ou num ano a gente cresce mais que a média europeia, isto não significa a gente ter uma recuperação e convergência estrutural com a Europa. Porque um processo de convergência estrutural é um processo médio e longo prazo, a gente não é de um trimestre ou num ano. Isso não chega. É um processo de médio e longo prazo de recuperação e aproximar-se dos níveis mais desenvolvidos. É assim que as economias funcionam. E, portanto, há aqui alguma ficção nesta matéria. E outra coisa que queria chamar a atenção é o turismo. Bom, o turismo é excelente. Todos gostamos do turismo. Ele tem sido o motor da economia portuguesa, mas eu pergunto se nós queremos um modelo egípcio ou queremos um modelo dos países desenvolvidos. É que nos países desenvolvidos o turismo é vigoroso no seio de uma economia diversificada, com setor primário, setor secundário industrial forte. O modelo egípcio, no Egito, o turismo já contribui com 25% para o PIB. Nós, em Portugal, andamos 17, 20%. Portanto, se a gente quiser aprofundar o modelo, caminhamos para o modelo egípcio. O turismo é excelente, mas convinha fazê-lo no contexto de uma economia diversificada. E, portanto, nós estamos, desde há 14 anos, com a mais baixa taxa de crescimento das últimas 3 décadas. E há algumas coisas que não vão poder deixar de nos afetar negativamente nos próximos anos. Vejam o estado dos aparelhos públicos, da educação, da saúde, da justiça e da administração pública, o estado em questão, o péssimo funcionamento desses aparelhos públicos, não vão deixar de condicionar negativamente o funcionamento da nossa economia nos próximos anos. Depois, e vejam na saúde, isto não é uma questão de dinheiro. Quando eu ouço dizer que o Sr. Ministro das Finanças tem que se associar às negociações na saúde para desbloquear verbas, eu acho que o Sr. Ministro das Finanças disse dia tem toda a razão. O problema não é financeiro. Porque em 2015 o orçamento da saúde era 9 mil milhões de euros e agora já anda nos 15 mil milhões de euros. É evidente que o país não vai ter recursos para acomodar esta expansão. Está aqui um problema de gestão muito séria e da maneira como isto tudo funciona. E o problema não é financeiro, e aqui até dou razão àquilo que o Ministro das Finanças diz. Depois, reparem, se nós estamos a ter um problema, e os senhores das empresas já devem sentir de falta de mão de obra qualificada, o que é que está a acontecer no nosso país? A gente está a entrar no país mão de obra diferenciada e estamos a exportar a mão de obra qualificada. Se isto é assim, obviamente que esta prazo tem consequências no funcionamento das nossas empresas e da economia portuguesa. Não há milagres nesta matéria. Aliás, reparem, o crescimento que temos tido em 2015 é um crescimento que eu chamo pela quantidade. Tem sido o PIB a crescer por um aumento do emprego, mas um emprego pouco qualificado e diferenciado, e quando crescemos mais de 1 milhão de empregos, não foram empregos famosos cá dentro, não é emprego qualificado. Portanto, houve um crescimento pela quantidade e não pela qualidade da economia portuguesa dos últimos anos, e tudo isto tem a ver com a gente exporta mão de obra qualificada, que nos custa dinheiro a formar, e depois importamos e diferenciar. Isto, obviamente, tem consequências. Outro aspecto que também tem consequências é quando temos uma despesa pública que anda para os 50% do PIB, que é quase despesa pública corrente e não investimento público. Isto também significa má afetação de recursos numa economia, gastar no dia-a-dia e não prever o futuro com investimentos, como nós sabemos nas empresas e nas famílias. Quando a gente consegue poupar algum para investir no futuro, estamos a criar futuro. Quando não poupamos, não criamos futuro. Portanto, isto tudo está a acontecer na economia portuguesa e, portanto, obviamente, a meu ver, é algum motivo de preocupação. E, como eu vos disse há pouco, o capital por trabalhador diminuiu 9,8%, tendo passado de 62,7% da média europeia para 56% da média europeia. Portanto, nós temos uma dotação de capital por trabalhador que é 56% da média europeia. Portanto, isto, obviamente, significa que também afeta a produtividade do trabalho, porque a dotação de capital começa a ser baixa na economia portuguesa. Depois, por outro lado, começamos a ter uma situação internacional que nada famosa. O risco da conjuntura internacional tem-se acentuado com o conflito em Israel, como todos percebem. E a inflação e a subida da taxa de juros fatalmente vão reprimir o consumo privado. E,
portanto, isto é uma consequência para o vosso negócio também, o consumo privado está naturalmente, tem que ser impactado pela inflação e subidas de taxa de juros. E chamamos a atenção que o BCE fez agora uma coisa que faz sentido, foi parar o ritmo de subida da taxa de juros. Porque é que o Banco Central fez bem a fazer isto? Porque a gente sabe, na política económica e monetária, que há sempre um atraso entre as medidas e as consequências na economia. Portanto, faz sentido que o BCE pare para ver agora em que medida é que a subida de taxa de juros já impactou a economia, já travou, já arrefeceu a economia, antes de fazer novas subidas. Agora, o problema que temos é que com o conflito entre Israel e o Hamas, os preços do petróleo podem disparar. Naquela região do globo, ela é responsável por 30% do petróleo e 20% do gás mundial. E acontece uma coisa que é dramática para nós, países importadores, é que neste momento aparecem o Irão, a Arábia Saudita e a Rússia, 3 grandes produtores alinhados a restringir a oferta, a aumentar preços contra nós. Portanto, obviamente, que pode haver aqui um impacto dos preços da energia nas nossas economias, que pode fazer novamente a inflação, que já estava a descer, voltar a ter tendência a subir, e tanto os bancos centrais, quer o europeu, quer o americano, poderem ter que no futuro voltar a fazer um novo aperto. E, portanto, nós temos problemas sérios de produtividade na economia portuguesa. A produtividade da economia portuguesa caiu de 78,4% da média da União Europeia em 2015 para 74,8%. Temos aqui problema de produtividade sério. Como eu já vos disse, temos déficit de investimento e capital na economia portuguesa. Estamos a ter insuficiente investimento privado, porque o ambiente de negócios não é famoso e o investimento direto estrangeiro também não tem, ao contrário, até aconteceu em Espanha, a meu ver tem sido insuficiente. Temos uma queda do investimento público muito pronunciada por razões do controle do déficit e aquele que está a ser feito é muitas vezes, no fundo, feito com fundos comunitários. E depois temos uma enorme dificuldade de ter o capital humano, isto é dramático para as nossas empresas, já estamos a senti-lo, isto obviamente terá consequências na economia portuguesa. Coisas positivas, em todo caso, a balança com o exterior está a ser positiva, em 2022 tinha sido negativa, a balança está a ser positiva, isto é obviamente positivo, é positivo para a economia portuguesa, mas as exportações neste ano já caíram pelo 5º mês consecutivo num contexto abrandamento internacional. Em todo caso, devo dizer, eu tive terça-feira em Barcelos, no Fórum da Indústria Têxtil, e ouvi uma coisa muito positiva. As exportações têxteis caíram 5%, mas as exportações dos nossos principais parceiros comerciais caíram mais. E, portanto, nós, apesar das exportações caírem, a cota de mercado dos têxteis está a aumentar no mercado internacional. Portanto, nem tudo é mau. Tem havido aqui comportamentos espetaculares dos setores exportadores que têm, de certa forma, conseguido ajudar a economia portuguesa. Agora, de facto, em termos internacionais, a recuperação internacional está a perder vigor. Estamos já a sentir os efeitos das subidas de taxa de juros sobre as maiores economias. E há desafios no mercado imobiliário, por exemplo, na China é uma séria ameaça para o crescimento económico mundial com os problemas sérios que tem no mercado imobiliário chinês. Isto pode ser complicado e também o que a história económica do mundo mostra é que quando há subidas de taxas de juros feitas pelos bancos centrais tão rapidamente, isto acaba por ter consequências no sistema financeiro. Portanto, nós estamos imunes a ter novos problemas nos sistemas bancários e financeiros das principais economias. E, portanto, também, como vos disse, temos agora aqui o contexto da guerra de Israel com o Hamas, que obviamente não precisávamos disto para ter um contexto de incerteza, ainda vai agravar a situação. Portanto, isto dá-vos umas notas sobre a conjuntura portuguesa e internacional, que não será famosa, que obviamente tem impactos no vosso negócio, quando o consumo também é afetado, e isso obviamente a estratégia do Banco Central é esta, é arrefecer a economia. Agora também devo dizer que acho imensa piada quando alguns dizem que a senhora Lagarde tem sensibilidade social. Eu diria que cada macaco no seu galho. O Presidente do Banco Central Europeu não tem que ter preocupações sociais, tem que ter o seu mandato é de lutar pela estabilidade de preços. Os governos é que têm preocupações sociais. E, nesse sentido, e bem, o governo português até está a fazer medidas para os mais desfavorecidos. Isso faz sentido. Mas isso não é papel do Banco Central. O Banco Central trata da estabilidade de preços na economia. Quanto à energia,
e à transição energética. Eu acho isto imensa piada. Nós estamos a ter um blackout em Portugal, não sabemos o que se passa no mundo. Nós aqui, ouvindo a comunicação social portuguesa, achamos que as energias renováveis vão resolver tudo, estão a substituir as outras energias, que há aqui uma crise climática dramática no mundo. Nada disso se passa. Neste momento, há poucos dias, um grupo de 1.600 cientistas, entre os quais 5 portugueses, fizeram um comunicado conjunto dizendo que não havia emergência climática no mundo. Dizendo que os modelos climáticos não são fiáveis, falham rotundamente, a climatologia não é uma ciência, a física e a química são. Eu, como engenheiro, acho que a engenharia é física e química aplicada, a gente estuda física e química, e hoje muito pessoal falar sobre o clima, que não é ciência, aquilo não é uma ciência, sem conhecimentos de física, de química e de biologia, e, portanto, dizem coisas que, a meu ver, eu não posso subscrever. Portanto, está a haver aqui muita fantasia nesta matéria. As bases de dados mostram esta história dos eventos climáticos que a gente vê na comunicação social de hoje e na televisão, parece que os eventos climáticos estão a aumentar de frequência e está a ser mais grave. As bases de dados internacionais não confirmam isto, antes pelo contrário, não está a haver aumento de frequência de eventos climáticos. Está a haver duas coisas. É que há sítios em que há eventos climáticos que têm mais população do que tinham há 100 anos. E havendo mais população lá nesses sítios, obviamente há mais consequências. O segundo é qualquer eventozinho, em qualquer parte do mundo, com os sistemas de comunicação que temos hoje em dia, imediatamente a gente sabe o que se passa, que há 100 anos não sabia. E, portanto, é isso que está a acontecer, que gera uma psicose, que estamos em emergência climática e que, felizmente, não estamos. Estamos com o mundo a crescer, a aquecer alguma coisa, mas o que dizem os cientistas, até é melhor aquecer do que arrefecer. Para a natureza humana é mais fácil a gente ajustar-se a algum aumento de temperatura e depois o tão odiado diabolizado de CO2, não sei se sabem que o CO2 é uma fonte de vida, porque sem CO2 não há fotossíntese e não haveria vida. Portanto, também, isto tudo é muito relativo. E depois, sobre a energia, é espantoso. O que está a acontecer no mundo neste momento é que a procura por petróleo, gás e carvão está a aumentar no mundo. A gente em Portugal julga, com a lógica das energias renováveis, que está a descer. E sabe o que é que a Agência Nacional de Energia diz para 2045? O petróleo ainda será responsável por 29% do consumo mundial. O gás natural, 24%. O carvão, 15%. E o solar e eólicos, juntos, só 12%. E, portanto, mesmo em 2045, as componentes do solar e eólico que a gente em Portugal, ouvindo todos os dias, nós julgam que vão resolver isto no mundo, são parcelas pequenas e não vamos dispensar os outros combustíveis. E depois, aquilo que eu sei como engenheiro, é que a ciência avança com contraditórias discussões. Que a gente ouve o dia todo citarem que a ciência diz isto e aquilo, não diz nada daquilo, nem há consenso científico, há grandes discussões. O físico americano Kunin, que foi o responsável pela ciência da administração Obama, portanto não é nenhum perigoso trumpista. Outra cientista americana, a Judith Carey, o Prémio Nobel da Economia, o primeiro economista da área do ambiente a ter um Prémio Nobel. Todos desmentem estes consensos aparentes sobre o clima e este alarmismo que está a ser criado. Portanto, a história está longe de ser explicada. E agora, passando esta pequena introdução sobre o contexto climático, dizer-vos o seguinte: não sei se têm consciência que a Europa já emite só 7% do CO2 mundial. Nós emitimos 0,11% do CO2 mundial. Portanto, mais que a gente tenta acabar com o CO2, não resolve o problema mundial, porque o CO2 tem efeitos globais. O CO2 não é nenhum poluidor, o CO2 não polui nada. O CO2, quando muito, contribui para o efeito de estufa, mas não polui o ambiente local. Portanto, não há aqui, de facto, mesmo que a Europa e a gente queira aumentar as medidas de descarbonização, quando os outros países, Índia, Indonésia e China, vão aumentando e fazendo centrais de carvão à vontade, obviamente que a gente sozinho não consegue resolver o problema. E agora, entrando nos automóveis, a vossa área de negócios. Uma conta muito simples, que ninguém fez, mas eu faço. A Europa emite 7% do CO2 mundial. O parque automóvel europeu é responsável por 10% do CO2 emitido por nós na União Europeia. Portanto, se a Europa emite 7% do CO2 mundial e o parque automóvel europeu é responsável por 10% do CO2 que nós emitimos, o parque automóvel europeu emite 0,7% do CO2 mundial. E com isso gerou-se uma psicose que faz-se arrebentar com a indústria automóvel de veículos de combustão interna, por causa de 0,7% de CO2, nem melhor das hipóteses, porque esta conta está a ser feita na base que todos os carros elétricos
iam funcionar com energias renováveis. Na Polónia, o carro elétrico, para mim, é um carro a carvão, com uma rede. Tem centrais a carvão. E Hong Kong é a mesma história. Dos Teslas que eu vejo em Hong Kong, eu não chamo carros elétricos, chamo carros a carvão, porque a rede elétrica de Hong Kong é a carvão, aqui são carros e na Polónia é a mesma história. Portanto, quando eu digo que são 0,7% de CO2 mundial, eu tenho no pressuposto que toda a rede está a ser feita com energias renováveis e todos os materiais são feitos com energias renováveis, que obviamente não são os materiais, ainda só a ser produzidos com as fontes clássicas de energia. Portanto, o contributo do Parque Automóvel Europeu nem se chega a 0,5% do CO2 mundial. Gerou-se aqui uma psicose, pondo em causa tudo isto e fazendo um abate precipitado das frotas de automóveis de combustão interna, que até em termos económicos e ambientais não tem razão de ser. Quando a gente vai abater frotas que não estão amortizadas contabilisticamente, elas já emitiram o CO2 para serem produzidas, a gente vai abatê-las para ter novas frotas que vão emitir CO2. Até do ponto de vista económico e ambiental não faz grande sentido. Bom, e agora, como é que eu vejo a lógica de transição para a descarbonização do setor automóvel? Eu vejo de 4 maneiras. Primeiro, com os carros elétricos a baterias. É aquilo que se chama em inglês o BEV, Battery Electric Vehicle. Depois temos o carro elétrico a pilha de combustível, aquilo que o povo chama carros a hidrogênio. São carros elétricos à mesma, mas em vez de ter a bateria, tem pilha de combustível. Em inglês, o Fuel Cell Electric Vehicle. São carros elétricos à mesma. Aliás, aqui a Salvador Caetano tinha um excelente autocarro elétrico a baterias. O que é que fez? Ajudado pela tecnologia da Toyota, a Salvador Caetano passou a oferecer um autocarro a hidrogênio. O que é que lhe fez? Manteve o mesmo motor elétrico, se passou da bateria para a célula de combustível. E o que é uma célula de combustível? É o inverso da eletrólise. Nós, na eletrólise, injetamos a corrente elétrica na água, compomos a água em oxigênio e hidrogênio. A célula de combustível é o processo inverso. A gente tem o oxigênio dentro da célula, mete lá hidrogênio e sai o quê? A corrente elétrica para alimentar o motor e sai água para o tubo de escape. Portanto, o que se está a verificar é que o carro elétrico e a bateria está com um grande avanço sobre o carro elétrico a pilha de combustível. O avanço é muito grande. Só os japoneses é que ainda estão a tentar o carro elétrico e hidrogênio. O carro elétrico e a bateria está muito mais avançado, embora com dificuldades tenha muito mais estações de carregamento que estações de hidrogênio. Qual é a vantagem do hidrogênio? É que tinha carregamento rápido e a gente sabe o problema do carregamento ainda dos carros elétricos. Em todo caso, devo dizer uma coisa curiosa. A primeira corrida de automóveis no mundo aconteceu nos Estados Unidos entre carros elétricos, em 1800 e tal. Depois, o que é que aconteceu? O Henry Ford produziu o Ford T com motor de combustão interna, massificou o Ford T e a facilidade de logística dos combustíveis fósseis rebentou com o carro elétrico. Mas a história do automóvel do mundo até começou com o carro elétrico. Depois foi ultrapassado. E até o primeiro a fazer um veículo híbrido foi o Ferdinand Porsche em 1800 e tal também. Pois é que isto tudo foi esquecido, está a voltar à mesma. Portanto, há 2 tipos de carros elétricos, um com baterias, outro com pilhas de combustíveis. Mas eu acho que a de baterias está muito mais avançada neste momento. Depois há 2 outras técnicas, que é a gente ter um motor de combustão interna, injetar-lhe diretamente hidrogênio, em vez de ter gasolina ou gasóleo, mete diretamente no motor de combustão interna hidrogênio. Esse motor de combustão interna não é exatamente aquilo que temos hoje em dia, tem que ser um motor de combustão interna ajustado ao hidrogênio. E a Porsche e a BMW estavam a tentar fazê-lo. Portanto, é o que chamam os ingleses o H2ICE, H2 hidrogênio, Internal Combustion Engine, é esta técnica. Portanto, mas não estou a ver que isto tinha grande potencial para avançar. E, finalmente, uma coisa que eu acredito são os combustíveis de baixo conteúdo carbónico e os combustíveis sintéticos. Por exemplo, a Porsche está a fazer uma fábrica no Chile para produzir combustíveis sintéticos. E já mandou a todos, aqueles que têm Porsche 911 Carrera, que estavam muito preocupados com o fim do... E eu sou um deles, já me descansaram, dizendo, fiquem descansados, que vocês podem manter os vossos carros como estão, nem precisam da afinação do motor, é só mudar da gasolina para o combustível sintético que a gente vai fazer no Chile. Para ficarmos descansados, vamos ter Porsche 911 a rolar com combustíveis sintéticos, sem mudanças. Isto é uma via promissora no sentido que permite manter as frotas existentes.
que são descarbonizadas com combustíveis sintéticos. E, portanto, não é abatê-las imediatamente, é mantê-las com combustíveis sintéticos. Qual é o problema que isto tem? Que eu aprendi, enfim, a gente aprende isto em Química no técnico. Não sei se te lembram que os nazis e depois o apartheid sul-africano fez combustíveis líquidos a partir do carvão. Era um processo químico chamado Fischer-Tropsch, que é que eles juntavam o CO com o H2 para fazer combustíveis. Já na altura eles faziam combustíveis sintéticos. Era o CO, sacava o CO do carvão, juntava o H2. Agora o que se está a tentar fazer é juntar o hidrogênio ao CO2 sacado da atmosfera. Este processo é mais complicado e gasta mais energia. Porquê? Porque o CO é o chamado reagente químico que facilmente se mistura com o hidrogênio. O CO2 não é um reagente, é preciso parti-lo e gasta mais energia a parti-lo para fazer combustíveis sintéticos. Portanto, estes combustíveis sintéticos, vamos ter com o CO2, vão gastar mais energia, são mais complicados que os combustíveis sintéticos que os nazis e o apartheid fez a partir do carvão. Mas é uma via inteiramente promissora. Agora, o que eu acho curioso nesta matéria é que antes do Covid havia aqui outra tendência, não era só a mudança de motorização do carro, era a partilha e a maneira como utilizávamos os automóveis. Aí depois veio expatriados, marcas a não venderem carros, mas a fazerem renting de carros. Por exemplo, eu vim em Madrid, a Mercedes não vendia Smarts, fez uma empresa que era o Car2Go, alugava Smarts. Portanto, era uma lógica diferente. Havia, em complemento da tendência de utilização das viaturas, nós tínhamos também uma lógica de maior partilha. Obviamente que isto com o Covid foi um bocado posto em causa. Não sei como é que isto vai recuperar nessa matéria, mas é outra perspectiva interessante. E, de facto, é preciso ter consciência que não é o motor que emite o CO2, é o combustível que lá se mete. E, portanto, esta lógica de só ter carros elétricos, esquecendo outras vias também, que é muito interessante de transição, é um bocado, a meu ver, exagerada, porque o motor emite com aquilo que a gente lá põe. Devo dizer que nesta técnica de pôr hidrogênio no motor térmico, não é aquele que temos, mas tem que ser um motor adaptado, isto também tem um problema, é que produz o famoso NOx, aquele que deu problemas com a Volkswagen, o Dieselgate nos Estados Unidos, também produz NOx. E, portanto, vamos ter esses problemas. Mas agora, sobre o setor automóvel, o que está a passar, de facto, os alemães já estão aflitos. Como já todos perceberam, e foi dito aqui hoje bem, que, de facto, as marcas chinesas são uma grande oportunidade para o retalho e são uma ameaça para os construtores europeus, como é óbvio. Os senhores que estão no retalho não têm a preocupação dos construtores europeus. Se calhar vão mudar de parceiros de negócios, mas mantêm o vosso negócio porque têm ligação ao cliente. As marcas automóveis europeias é que estão sob a ameaça de uma entrada maciça dos veículos chineses muito mais baratos. E o que é que os chineses fizeram? Tiveram uma visão holística disto tudo. Compraram posições nas minas de lítio, níquel, cobalto, cobre, tudo isto, todo o mundo. São eles que dominam já todas estas minas. E a partir daqui dominam a cadeia de valor da bateria. E depois produzem automóveis muito baratos. Portanto, os chineses dominam completamente isto. Também já estão a dominar o negócio das eólicas, estão a arrebentar com a indústria ocidental, toda nessa maneira. Portanto, os chineses estão a se configurar, obviamente, uma grande ameaça para nós. A União Europeia andou distraída, a Comissão Europeia andou distraída, os americanos, que eu soube, já reagiram e fizeram o Inflation Reduction Act, o IRA, com maciços investimentos aos VEs americanos. Nós não fizemos nada disto, e a Comissão Europeia agora, pressionada pelos alemães, assustadíssimos com isto, disse que ia examinar as instruções de concorrência dos automóveis chineses e ia levantar processos contra eles. Isto é patético. Andaram distraídos a dormir estes anos todos, andaram a preparar o mercado para os chineses entrarem, com toda a lógica de descarbonização e proibirem a venda de veículos de combustão interna, que é o único continente que proíbe. Os japoneses vão continuar a fazê-lo, os americanos também, embora entrem para o veículo elétrico, que, aliás, devo dizer, eu, como engenheiro eletrotécnico, prefiro o motor elétrico, o motor térmico. É muito mais simples, melhor. Não sei se sabe que os quebra-gelos são todos com motor elétrico, que apesar de reação é muito mais rápida. O problema é outro, é a questão do abastecimento e toda a logística que é necessária. E, portanto, nós somos o único continente que vai proibir os motores de combustão interna, e agora é que a Comissão Europeia acorda, está tudo em pânico, geralmente a indústria automóvel alemã, francesa ou italiana,
com as ameaças que nós estamos a ter nesta matéria. Os americanos estão a reagir com brutos subsídios aos VEs e nós vamos agora levantar um processo para ver se os chineses estão a distorcer a concorrência, que obviamente é impossível de verificar, que aquilo não é uma economia de mercado, como é que a gente vê quais são os... Uma vez um aluno perguntou-me, estas marcas chinesas são privadas ou são do Estado? E só têm dias. Há um dia são privados, outros dias são públicos. Não sei dizer, não sei dizer o que é que são. Porque a gente na China não podemos ter esta dicotomia clara que temos aqui entre o setor privado e o setor público. Na China, isto não é bem assim. Portanto, tudo isto está a acontecer. É obviamente uma grande ameaça para a indústria automóvel europeia. Agora, as pessoas que estão no retalho, eu acho que têm toda a razão. Podem mudar de parceiros de negócios, mas manter o domínio dos clientes e, portanto, a ameaça é por produtores, não é aqueles que estão no retalho, porque os europeus vão continuar a utilizar carne, se calhar são carros chineses muito mais baratos. E, portanto, nós estamos entalados entre a estratégia holística chinesa que eu vos expliquei e agora a reação americana com o IRA a subsidiar os veículos elétricos. Também foi aqui falar da Tesla, e a Tesla para mim é um caso interessante também, porque eu outro dia no Porto houve um chofer de táxi que conheceu e perguntou-me assim, senhor engenheiro, explique lá porque é que a Tesla todos os anos dava prejuízo e continuava a ter dinheiro para se financiar. Boa questão. É muito simples. É que a Tesla dava prejuízo, mas o capital, quem financiava a Tesla era o mercado de capitais americano. E, portanto, como os acionistas, numa lógica assim, esses tipos do mercado de capitais acreditam que o negócio do setor do veículo elétrico tem futuro, embora esteja a dar prejuízo, então continuam a apoiar, porque aquilo vai ter futuro. Se fosse uma marca clássica de veículos de combustão interna, obviamente, com o fim de 2 ou 3 anos de prejuízo daqueles, acabava. Mas a Tesla, como todas estas indústrias que assentam na base do futuro, podem ter prejuízos de vários anos. E a vantagem dos americanos é que o financiamento é para o mercado de capitais, porque o setor bancário não aceitava isto, financiar isto assim. Portanto, o mercado de capitais, a Tesla financia. E a Tesla fez outra coisa que, a meu ver, o Economist tinha um artigo muito interessante que explicava isto. É o regresso ao modelo de integração vertical do Henry Ford. O Henry Ford, quando fez o Ford T, aquela integração vertical era tudo lá dentro. O que é que o Musk percebeu? É que os chineses estavam a dominar a cadeia de valor das baterias e, portanto, o que é que ele tinha? Não podia ir ao mercado comprar o lítio e as baterias, tinha que fazer a integração vertical, tentar ter algum recurso de lítio e fazer as baterias porque se fosse ao mercado ficava na dependência dos chineses. Portanto, o Tesla, por estas razões objetivas do domínio chinês, está a voltar ao modelo de integração vertical que tivemos no início da indústria automóvel, porque não tem no exterior, pode ser o problema que outras empresas vão ter, é ficar na dependência dos chineses, que depois vendem ou não lhes vendem as baterias. Outra coisa das baterias que está a ser interessante, eu tinha aqui umas contas, mas vou-vos dispensar esta maçada, há umas contas muito simples que dizem que se fôssemos eletrificar todos os automóveis do mundo, o lítio que existe no mundo não chegava para isto tudo. E as baterias, agora o que é que se pensa? Está-se a falar das baterias de estado sólido. O que é que são baterias de estado sólido? São baterias de lítio como as outras, só que o eletrólito, que é aquele meio líquido que transporta os eletrões, em vez de ser líquido, passa a ser sólido. Portanto, serão baterias de lítio à mesma, vamos precisar ter lítio à mesma, só que, em vez de ser o eletrólito ser líquido, passa a ser sólido. Depois tem outros problemas, que não vos vou referir, chamados de entaritos, ainda há problemas disto. E agora, uma ameaça que eu penso que é real e que já os chineses e os japoneses estão a trabalhar nisto, são as baterias de sódio. No fundo, em vez de ter íons de lítio, tem íons de sódio, porque o sódio parece que existe mais, é mais fácil extrair, tudo isto acontece. No caso português, também por curiosidade, devo dizer que nós temos as maiores reservas de lítio da Europa. E quando a Europa está de calças na mão, ameaçada pela independência chinesa, as nossas reservas de lítio em termos mundiais, os chineses não precisam disto para nada, mas em termos europeus, se queremos ter uma autonomia estratégica, as reservas de lítio portuguesas e espanholas são importantes no contexto europeu. Espero que se tenha juízo e que se consiga explorar o lítio em Portugal. Não tenho a certeza que haja esse juízo, porque aqueles que querem carros elétricos no dia seguinte não querem a exploração do lítio em Portugal. Portanto, vamos lá ver se há juízo para explorar o lítio, que obviamente é um recurso que podia ser aproveitado. E, portanto, o caso alemão é muito complicado no meio disto. A Alemanha, como sabem, tinha uma indústria automóvel poderosa, está a sofrer esta ameaça. Devo dizer que há 30 anos
eu nos Conselhos de Ministros em Bruxelas da Indústria tinha um problema curioso. Eu queria defender o têxtil português. E os alemães estavam-se das tintas para o têxtil português. Abrir o mercado aos asiáticos e chineses. Então, o que é que eu fiz? Fiz um negócio com os italianos e os franceses. Eu defendi-lhes o automóvel italiano e francês dos chineses e eles apoiaram-me no têxtil. Os alemães estavam-se nas tintas, quer para o nosso têxtil, quer para os automóveis. Com a superioridade das máquinas alemães, eles vendiam na gama alta para a China e não tinham a ameaça de carros chineses, gama mais baixa. E eu, nesta altura, fiz este negócio, mas a Alemanha, neste momento, já sentiu o problema. E a Alemanha está numa situação dramática do ponto de vista industrial. Porquê? Fez umas fantasias energéticas, que, aliás, todos nós estamos a sofrer as consequências, é jogar carrete e só feita com energias renováveis. E depois eu já escrevi, em 2007, quando os alemães fizeram isto, o que é que isto ia dar? Como as energias renováveis são intermitentes, quando não há sol, não há vento, o que é que a gente precisa? De uma fonte térmica, gás natural, ou carvão ou nuclear. Como eles resolveram acabar com o nuclear, o que é que eles precisaram cada vez mais? De carvão, com mais emissões de CO2, de gás natural com dependência da Rússia, para formar a colada completa dos alemães do ponto de vista energético, e querem impor este modelo, e em Portugal conseguiram impor. Os franceses não, que filaram e mantêm a nuclear. Mas, portanto, os alemães fizeram aqui um grande erro. Neste momento, os industriais alemães estão a ameaçar o governo alemão, dizer que saiam da Alemanha para os Estados Unidos ou para a Polónia, por razões de preço de energia muito mais baratos. E, portanto, há aqui um problema, que neste momento na Alemanha, que é dramático, e se a Alemanha se constipa, isto só para todos nós, como compreendem. Portanto, o problema da indústria automóvel alemã é muito crítico e os alemães, neste momento, sentem-se muito ameaçados. Também chamamos a atenção, de facto, coisas que vocês hoje aqui falaram, a questão da transição digital, que é inevitável. Aliás, devo dizer que nas empresas todos percebemos o que é a transição digital. Eu duvido que o Governo saiba o que é a transição digital, porque o Governo vai fazer com as verbas comunitárias do PRR na administração pública é digitalizar a burocracia, é dar mais computadores e mais internet ao pessoal, mas não mudando os processos. É isto que o Governo está a fazer na administração pública. Todos nós sabemos nas empresas que transição digital é juntar o quê? Pessoas, tecnologias digitais e processos, fazer engenharia de processos mais lean, mais eficientes, mais rápidos e mais amigáveis para o cliente ou para o cidadão. É isto que é a transição digital. Que, obviamente, as vossas empresas estão a fazer e que em Portugal sabemos fazer. As utilities, a banca, as empresas já fizeram este processo de transformação. E até temos empresas integradoras de sistemas que sabem fazer isto. Portanto, a gente tem em Portugal, quem sabe fazer, temos o dinheiro do PRR e eu sei que na administração isto não acontece. Outra questão interessante que impacta a indústria automóvel e o negócio é a economia circular. Eu tenho para mim que esta história de massificar o veículo elétrico, o impacto de CO2 das baterias só pode ser minimizado com a reciclagem de baterias. Portanto, nós, no fundo, as baterias dos carros elétricos depois terão uma segunda via em baterias mais estacionárias, em casa das pessoas ou outras aplicações. Porquê? Porque não têm os mesmos ciclos exigentes de carga e descarga da aplicação automóvel. Portanto, há uma segunda via para essas baterias depois, e há ainda a lógica da economia circular, que é depois compor a bateria, aproveitar células que estão boas e com essas fazer novas baterias. Isto é a única forma que eu vejo de minimizar o problema de CO2. Eu tive uma vez uma discussão com uma professora de ambiente da Nova, que quando eu disse, já reparou o impacto que vai ter com a massificação para os veículos elétricos, o impacto de CO2 das baterias, e ela disse, não, Sr. Engenheiro, não há problema nenhum, que a tecnologia vai resolver o problema. Mas quando eu disse que o diesel tinha uma evolução tecnológica espetacular, que não é o mesmo diesel de há 20 anos, a senhora diz que não. O diesel, nada evoluiu. Portanto, o que eu concluo é que para o pessoal do ambiente, os brinquedos que eles gostam, a evolução tecnológica resolve o problema. Os brinquedos que não gostam, como o diesel, a tecnologia é estática, não evolui. Estão a ver as incoerências que estes senhores têm na matéria. Portanto, eu acho que a economia circular, quer nas baterias, quer nos veículos em segunda mão, pode mudar a forma como os negócios são feitos e até as garantias dos veículos em segunda mão, entanto, com uma lógica de economia circular. E na economia circular, no fundo, dizendo para mim o que é a economia circular. Os processos industriais clássicos é a chamada economia linear. A gente punha energia, matérias-primas e água e fazia dois produtos. O produto industrial que consumíamos e depois os resíduos e a poluição, que era a coisa inútil. Depois, eu há 30 anos no Governo, comecei com a economia da reciclagem, que era apoiar a empresa a fazer a reciclagem de resíduos no processo,
ou até, por exemplo, a Renova há 30 anos, já metia papel tixu velho como componente no próprio circuito produtivo. E hoje em dia, o que é a economia circular? É a velha lei da física de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, a evolução tecnológica e os modelos de negócio permitem a gente ir muito mais além, tentar os resíduos, produtos já consumidos, se integrar no processo produtivo. Isto dá origem ao conceito de matérias-primas secundárias. Podem agora, hoje em dia, em vez de termos só matérias-primas primárias sacadas da natureza, ter matérias-primas secundárias, que aproveitam resíduos e produtos já consumidos e rejetá-los nos processos produtivos. Portanto, tens que há uma tendência, obviamente, para mim é evidente, tem que chegar às baterias e pode também impactar o negócio de veículos em segunda mão. Também aqui, hoje falaram dos critérios ESG, no fundo é tratar do ambiente, do social e da governance, mas aqui devo dizer, é a tendência da moda, toda a gente adora isto, mas se há matéria em que há greenwashing, é aqui nesta matéria. Há muitas empresas que utilizam isto e não estão a fazer nada disto. Isto é a nível mundial, está a acontecer. E, portanto, há aqui muito greenwashing nesta matéria. Aliás, nos mercados financeiros está a acontecer uma coisa contraproducente, que é isto. É que estes critérios, aplicados na lógica dos financiadores, dizem o quê? As empresas que têm um selo ESG têm taxas de juros mais baixas. As empresas que não têm um selo ESG têm taxas de juros mais elevadas. Moral da história, a introdução destes critérios diminui o custo de capital. Então, o que é que significa? As empresas que já são ambientalmente modernas têm um custo de capital mais baixo que aquelas que não são e ao querem selo, tendo um custo de capital mais elevado, isto vai dificultar a própria transição ecológica destas empresas. Para ter estes critérios, diz a literatura internacional, podem redundar contra a transição ecológica, porque aquelas que não estão, então vão ter custos de capital superiores àquelas que estão. Mas isto é uma tendência inevitável, está na moda, temos de seguir. A mão de obra, já me referi a ela, que é um problema dramático da economia portuguesa, que os senhores devem sentir nas vossas empresas. Finalmente aprendi, já tinha visto outro dia com meus amigos do automóvel, está a chegar, depois de tudo o que se passou na distribuição, está a chegar um novo modelo de agência em que se torna, a empresa torna-se apenas um agente da marca, não é? E, portanto, não assumindo riscos, e isto implica que as marcas vão ter um domínio, um acesso à base de dados dos clientes que não tinham até agora, as próprias marcas. E, portanto, isto há aqui questões que eu acho muito interessantes a considerar no futuro. Agradeço o vosso convite, era basicamente isto que tinha para vos transmitir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Engenheiro Luís Admira Amaral, foi claramente informativo e contracorrente, mas interessante, com toda a certeza. E passo agora a palavra ao Presidente da Direção da ANECA, o Sr. Alexandre Ferreira, que irá proferir o seu discurso de encerramento desta nossa 34ª Convenção. Muito obrigado. Prometo ser breve. Caros participantes, estimados amigos, cabe-me, no encerramento desta 34ª Convenção, mais uma vez agradecer a presença de todos, os que nos quiseram dar a honra da sua participação neste evento, tão importante para nós, porque acreditamos ter hoje, fruto de uma participação recorde e de um leque de oradores de exceção, ter marcado mais uma página dourada da nossa já longa história de mais de 113 anos de vida. Ao longo do dia de hoje foi possível sentir um profundo orgulho por liderar esta associação que acaba de fazer uma demonstração da sua enorme capacidade de organização, de dinamização e todo um setor que esteve aqui representado ao mais alto nível e de forma absolutamente transversal. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tornaram possível a realização desta 34ª Convenção Anual da ANECRA,
devendo destacar de forma bastante enfática toda a equipa da ANECRA, os nossos parceiros e patrocinadores, sem os quais não teria sido possível realizar um evento com esta dimensão. Conforme foi repetidamente referido, e bem, ao longo deste dia, o setor enfrenta atualmente sérios desafios, muitos dos quais prometem alterar profundamente o modelo e a forma como se produzem os automóveis, de como se vendem e mesmo a forma como serão assistidos e reparados no futuro. No atual contexto das questões climáticas e a transição digital da indústria automóvel, são temas de capital importância a eletrificação do parque automóvel, os novos conceitos de mobilidade e os novos modelos de negócio, lançando reptos de grande dimensão à generalidade dos diferentes operadores do mercado, sejam os fabricantes, as redes de distribuição, o comércio de veículos usados e novos, o pós-venda e muitos outros cuja atividade depende da saúde e da vitalidade de um setor tão importante para a economia nacional e europeia. Foi na observação desta realidade que nesta convenção colocamos como discussão prioritária a transição energética e a sustentabilidade do setor, o que nos permitiu confirmar, no decorrer deste dia, da absoluta relevância do tema, levando-nos a crer que, de facto, para o setor automóvel, o caminho da sustentabilidade terá de contemplar, na sua equação, muitas das variáveis introduzidas nos diversos painéis. A mobilidade no seu conjunto e o papel do automóvel devem ser considerados como determinantes no ponto de vista social e económico, de modo a que se ajustem às alternativas energéticas de acordo com as necessidades da mobilidade nas grandes cidades, não descortinando ou não descurando, no entanto, as especificidades dos meios não urbanos, respondendo de forma objetiva ao direito à liberdade de circulação por parte das respectivas populações. Não posso deixar de fazer uma menção para o trabalho que a ANECA tem vindo a desenvolver na defesa do setor, muito em particular na elaboração e apresentação de propostas concretas e objetivas em alguns dossiês extremamente sensíveis para o nosso setor. Destaco a nossa proposta de alterações da nova Lei das Garantias apresentada junto à Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, ou ainda a proposta entregue na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, visando a reintrodução da denominada medida de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, entre outras. A propósito, quero dar nota que iniciámos um périplo junto dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República para sensibilizar os partidos das questões que realmente interessam ao setor, como será o caso das medidas acima referidas. Nessa linha, pensamos que o incentivo ao abate só será consequente e ter o efeito desejado, que consiste na redução da idade do parque circulante, quase 14 anos, como sabem, redução das emissões de CO2, redução do consumo de energias fósseis, sem, em contrapartida, criar por esta via as condições reais para que as pessoas que conduzem hoje carros com 16 e mais anos possam, efetivamente, trocar de viatura. Depois, e de forma absolutamente determinante, é necessário ser alargado o espectro do alcance das viaturas que possam encaixar no âmbito da medida de incentivo ao abate. Não temos dúvidas em afirmar que o modelo apresentado é muito estreito e que numa situação em que temos os automóveis novos muito caros e taxas de juro a níveis elevadíssimos,
muito dificilmente a medida terá o efeito que necessariamente devia ter, a menos que, como a ANECRA tem preconizado, a medida possa abranger viaturas usadas até pelo menos 2 anos, logicamente limitadas pelas emissões de CO2. Na nossa opinião, este desígnio só poderá acontecer se a eventual medida de aumento do IUC, face à proposta pouco hábil apresentada pelo Governo, venha a ocorrer de forma gradual, não criando penalizações excessivas para quem já de si tem parcas condições financeiras para ter um carro novo. Em conclusão sobre esta matéria, diria que, face aos objetivos e às metas ambientais estipuladas pela União Europeia e em função do cada vez maior incentivo para que as viaturas sejam elétricas e que os cidadãos optem por novos modelos de mobilidade, é logicamente expectável que a receita fiscal, da forma como está estruturada ao dia de hoje, tenha de cair. Portanto, não tenhamos ilusões. Muito dificilmente este ou outro Governo irá abdicar da receita fiscal que o setor lhe proporciona. Consideramos que em cerca de 20% do orçamento de Estado essa receita é obtida diretamente ou indiretamente do automóvel. Sendo que, em boa verdade, este fator só acentua, na nossa opinião, a absoluta necessidade de se avançar com caráter de urgência para uma verdadeira reforma fiscal sobre o setor, e onde os diferentes parceiros, entre os quais se encontra a ANECRA, possam participar ativamente, tendo em vista uma fiscalidade verde mais justa, que, por um lado, não venha a gerar mais desequilíbrios no setor e que, por outro lado, não contribua para que tenhamos uma parte da população com os seus direitos de mobilidade seriamente limitados. Em jeito de despedida, quero reafirmar o seguinte. É tendo por base a nossa história de 113 anos, suportada aos dias de hoje em mais de 3.600 associados de norte a sul do país e nas mais diferentes áreas da atividade, numa fantástica demonstração de capacidade de agregação e mobilização do nosso setor, gostaria de passar uma mensagem de confiança e de compromisso em continuarmos a ser, cada vez mais, aquilo que sempre fomos, uma associação que procura todos os dias defender os interesses dos seus associados e do setor automóvel de uma forma geral. Caros amigos, é chegado o momento de nos despedirmos com a expectativa de um melhor futuro, não sem que reforce mais uma vez o agradecimento pela vossa presença e que vos convoque com muito apreço para a próxima convenção anual da ANECRA, que terá lugar na sua 35ª edição, no dia 29 de novembro de 2024, neste mesmo local. Bem-ajam e até lá.